Olá, eu sou o professor Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula de matemática está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja utilizado no dia 31/5, nas duas primeiras aulas. A agenda de hoje é a realização da correção de um exercício que tratava a respeito de sistema de equação com duas incógnitas, e aí a gente falava de algumas situações práticas, e também, além da correção desse exercício, será tratado a respeito ainda de sistema de equação com duas incógnitas, mas agora falando a respeito do método da soma. Ao final dessa aula, também pretende-se passar um exercício de fixação. Então, sem mais delongas, e agora observando o exercício que foi passado na última aula, nós iremos realizar a exploração desses itens que aí estão expostos. A nossa primeira questão pedia para que, utilizando as letras x e y para representar as incógnitas, que são os números desconhecidos, que fosse estabelecido um sistema de duas equações do primeiro grau, associando cada uma dessas situações a seguir. Aí a gente tem as alternativas que aí estão expostas, e além do que o exercício pede, também foi solicitado que os sistemas que fossem montados fossem resolvidos, colocando o valor dessas incógnitas e em determinados itens aí que colocasse também como é que ficaria a resposta desta situação exposta. Na primeira situação, nós temos o seguinte: 2 livros custam juntos R$60 e o preço de um deles é igual ao dobro do preço do outro. Então, a gente vai verificar como é que isso fica. Nós temos 2 livros que juntos custam R$60 e a gente pode representar x mais y igual a 60. E diz que o valor de um é o dobro do outro, e aí fica x igual a 2y. Mas aí a gente reorganiza isso aqui para poder conseguir construir um sistema de equação. Vai ficar x mais y igual a 60, x menos 2y igual a 0. Isso já tornaria satisfeito o que o exercício pede, mas como eu coloquei, foi solicitado que fosse resolvido esses sistemas. E como a gente está estudando o método da substituição, nós iremos resolver através do método da substituição. A primeira coisa que nós fazemos aqui é escolher uma das duas equações para isolar uma das incógnitas. E a gente escolheu a primeira dizendo que x é igual a 60 menos y. Esse y estava aqui, só passou para o outro lado, negativo. E a gente dá continuidade. Agora eu pego obrigatoriamente a segunda equação. E aí, onde tiver x, eu substituo por 60 menos y. E aí, dando continuidade, a gente vai ter aqui alguns passos até chegar no ponto que eu digo que y é igual a 20. E aí, agora a gente vai localizar o valor do x. Organizando aqui, eu posso pegar qualquer uma das 3 equações. A primeira, a segunda ou essa daqui. Essa daqui que eu criei talvez seja mais simples. Então, se o x é igual a 60 menos y, e eu sei que y vale 20, que eu encontrei lá, eu posso dizer que x é igual a 60 menos 20, x é igual a 40, e a nossa solução vai ser o par ordenado 40 e 20. Lembrando para vocês que nesse ponto eu posso retornar a minha questão para eu tentar entender o que é aquele 40 e o que é aquele 20. Lembra que a questão dizia que existem 2 livros com esse custo. Então, quer dizer que um livro custava R$40 e o outro livro custava R$20. Agora, indo para a letra B, nós temos o seguinte. A soma da idade de Theo e Fernanda é 9 anos, enquanto a diferença entre a idade deles é de 3 anos, sendo que Theo é mais velho. Então, a gente vai montar um sistema de equação para tentar identificar qual é a idade de Theo e a idade de Fernanda. A soma das idades vai ser igual a 9, então x mais y é igual a 9. E a diferença, no caso a subtração, vai ser x menos y igual a 3. Eu quero saber qual é a idade de Theo e eu quero saber qual é a idade de Fernanda. Lembrando que Theo é o mais velho, ele é mais velho, e aí a gente vai encontrar, e a partir daí nós vamos dizer qual é a idade de cada um deles. Desenvolvendo essa primeira parte da equação, nós selecionamos a equação de baixo, e aí nós dissemos que x é igual a 3 mais y, e aí pegando a de cima, sempre lembrando, peguei a de baixo, agora obrigatoriamente tenho que pegar a de cima. Eu digo que se x mais y é igual a 9, então 3 mais y, que é o valor de x, que eu já tinha determinado, mais o y é igual a 9. Esse 3 está somando, passo com ele para o outro lado subtraindo. 2y é igual a 9 menos 3. Então, 2y é igual a 6.
O 2 que está multiplicando o y passa dividindo. Y vai ser igual a 6 dividido para 2. E, no caso, o valor do nosso y é igual a 3. Dando continuidade, nós temos aí agora o valor do y. Então, vamos tentar encontrar o valor de x. Mas a gente sabe que x é igual a 3 mais y. Eu encontrei lá na frente que y é igual a 3. Então, x é igual a 3 mais 3. O x é igual a 6, o y é igual a 3. Mas o que é que isso significa? Significa, lá no começo da questão, que eu estava procurando as idades de Theo e Fernanda. E a questão me diz que Theo é o mais velho. Se Theo é o mais velho, então a idade de Theo vai ser 6 anos e a idade da Fernanda vai ser 3 anos. E aí a gente desenrolou a questão. O item C apresenta o seguinte: uma tábua de 3,5 metros, ou seja, 3,5 metros de comprimento, deve ser cortada em 2 pedaços, mas não são pedaços iguais. Esses pedaços serão cortados de tal forma que o comprimento do pedaço maior seja igual ao triplo do comprimento do menor, menos 0,5 metro, ou seja, meio metro. Então, vamos analisar e vamos montar essa equação para ver como é que fica. Olha só, o que é que nós temos? Nós temos que os 2 pedaços, que um é maior que o outro, somados, dá igual a 3,5 metros. E nós temos que um pedaço é igual ao triplo do outro, só que menos meio metro. Então, a gente reorganiza essa daqui, fica x menos 3y igual a menos 0,5. E aí, a partir daí, nós podemos montar o nosso sistema de equação para tentar interpretar e descobrir qual o valor desses pedaços. Eu vou só trazer essa para cá, vai ficar x menos 3y igual a menos 0,5. E daí, eu tenho o meu sistema de equação. Desenvolvendo, a gente escolhe uma. E aí nós dizemos que x é igual a 3,5 menos y, pegando essa primeira. E aí, agora pegando a segunda, se x menos 3y é igual a menos 0,5, mas eu sei que o valor de x é isso aqui, ó, 3,5 menos y. Então, substituo. Aonde tem x, eu coloco 3,5 menos y, para que a minha questão agora passe a ter apenas uma incógnita. E aí eu vou fazendo o desenvolvimento. Menos y menos 3y menos 4y, menos 0,5 fica lá. Esse aqui que estava positivo passa negativo. E aí eu vou ter que menos 4y é igual a menos 4. Se menos 4y é igual a menos 4, eu digo então que y é igual a menos 4 sobre menos 4. Menos com menos é mais. 4 dividido para 4 é 1. Então, o valor do nosso y é igual a 1. Mas se y é igual a 1 e se x é igual a 3,5 menos y, então eu posso dizer a vocês que x é igual a 3,5 menos 1, porque y é 1. Então, o valor de x é 2,5. Se y é igual a 1 e x é 2,5, volta para a pergunta. O que é que a pergunta diz? Foi uma tábua partida em 2 pedaços diferentes. Um pedaço tem 1 metro, outro pedaço tem 2,5 metros. A letra D diz que Gabriel tem 10 cédulas. Umas são de R$20 e outras são de R$10. E elas perfazem, ou seja, elas juntas somam um total de R$130. Então, vamos identificar aí que tipo de sistema de equação pode representar esta situação. O sistema de equação que eu vou representar é o seguinte. Eu sei que as notas juntas, as cédulas juntas, somam 10 cédulas. E eu tenho cédulas de 20, cédulas de 10, só que elas juntas somam R$130. E esse aí vai ser o sistema de equação que representa a nossa situação. Agora nós vamos resolver esse sistema para tentar identificar quantas são as notas de 10 e quantas são as notas de R$20. Desenvolvendo esse sistema, a gente pegou aqui essa primeira e disse que x é igual a 10 menos y. E aí, substituindo na segunda, eu tenho que 20 vezes x mais 10 vezes y é igual a 130. Só que x é igual a 10 menos y. Então, eu tenho que 20 vezes x é a mesma coisa que 20 vezes 10 menos y. E aí é importante, quando você estiver fazendo esse desenvolvimento, que você leve em consideração que você vai multiplicar 20 vezes 10 e 20 vezes menos y. 20 vezes 10, 200. 20 vezes menos y, menos 20y. E aí repete, mais 10y igual a 130. Vem para cá, fazendo esse desenvolvimento, 200 está positivo, passa negativo para o outro lado, e esse menos 20 eu somo com aquele mais 10, o resultado é menos 10y. Então, menos 10y é igual a menos 70, quando eu divido menos 70 por menos 10, eu tenho como resultado y igual a 7. E olha que coisa interessante, no sistema de equação, às vezes eu chego em coisas tão óbvias, tão bacanas, tão simples de encontrar.
eu tenho que x é igual a 10 menos y. Se x é igual a 10 menos y, então quer dizer que x vai ser igual a 10 menos o valor de y é 7. E aí eu já posso dizer a vocês de cara que x é igual a 3. Neste ponto, eu tenho para vocês que x é igual a 3, que y é igual a 7. Mas o que isso significa? Lembra que x são as notas de 20 e y são as notas de 10? Então eu vou ter aí para vocês 3 notinhas de 20 e 7 notinhas de 10 reais. A letra E traz para a gente o seguinte: a soma de dois números é 100. O maior deles é igual ao dobro do menor menos 4. E aí a gente vai desenrolar um sistema para representar isso aí e depois descobrir quais são estes números. Olha só o que é que nós temos aí. A soma de dois números é igual a 100. Até aí tudo bem. Só que diz que um número é igual ao dobro do outro menos 4. Eu vou reorganizar, rearranjar isso aí para deixar desta maneira. E aí agora sim eu posso montar o meu sistema no padrão que eu conheço. E aí nós vamos ficar com esse sistema da forma que está exposto aí na lousa. Desenvolvendo o sistema, nós temos o que está exposto aí na lousa. Separamos aqui para dizer que x é igual a 4 mais 2y. E aí, substituindo aqui na segunda equação, se x mais y é igual a 100, então 4 mais 2y, que é o valor de x, mais o y que sobrou é igual a 100. Desenvolvendo, nós chegamos que y é igual a 32, e aí, substituindo depois, encontramos que x é igual a 68. O que isso quer dizer? Quer dizer que os números que nós temos lá na questão são os números 32 e 68. A letra F traz para a gente o seguinte: em um jogo de basquete, a cestinha do time, ou seja, aquela que fez mais pontos, a cestinha do time vencedor fez 24 cestas, algumas valendo 3 pontos e outras valendo 2 pontos, em um total de 56 pontos. E aí pede para que você desenhe esse sistema de equação. E aí, no nosso caso, nós também pedimos que vocês digam quantas foram as cestas de 3 pontos e quantas foram as cestas de 2 pontos. Aí uma coisa interessante, no basquete, a contagem de pontos é feita dessa maneira. Algumas cestas valem mais, outras valem menos, mas não vem ao caso aqui a explicação de como é que isso funciona. Vamos lá observar como é que nós vamos desenhar esse sistema e como é que nós vamos resolver esse sistema de equação. Já está exposto aí na totalidade, já fizemos inclusive a resolução, mas só explicando o que foi que aconteceu aqui. Nós tínhamos um total de pontos de 24, então nós somamos x mais y igual a 24. Nós sabemos que alguns pontos valem, algumas cestinhas valem 3 pontos e outras valem 2 pontos, totalizando 56 pontos. Então a gente desenhou esse sistema para poder encontrar o valor dessas, quantas foram de 3 e quantas foram de 2 pontos. Primeiro pegamos aqui uma das equações, separamos o valor de x, e aí, observando a outra, nós temos que 3x mais 2y é igual a 56. Só que o valor de x a gente encontrou aqui que é 24 menos y. Então, 3 vezes x é a mesma coisa que 3 vezes 24 menos y. Desta maneira, nós chegamos no que está exposto aqui, 72 menos 3y mais 2y é igual a 56. Distribuindo aquilo ali, menos 3y mais 2y, eu tenho menos y, que é igual a 56 menos 72. Quer dizer que menos y é igual a menos 16. Detalhe importante aqui, eu não estou procurando menos y, eu estou procurando y. Então, eu preciso mudar esses sinais. Para mudar os sinais, eu multiplico por menos 1 e mudo de todo mundo. Então, quer dizer que se menos y é igual a menos 16, quer dizer que y é igual a 16, que é o valor que eu estou procurando. Agora, para encontrar o valor de x, eu só substituo aqui se x é igual a 24 menos y, então x vai ser igual a 24 menos 16 e x é igual a 8. Mas a pergunta permanece no ar. Quantas foram as cestas de 3 pontos e quantas foram as cestas de 2 pontos? Eu disse que as de 3 pontos estavam acompanhando x e as de 2 pontos estavam acompanhando y. Quer dizer que foram 8 cestas de 3 pontos e 16 cestas de 2 pontos. A letra G diz que o perímetro de um terreno retangular é 22 metros e a medida da frente é 5 metros maior que a medida do fundo. Inclusive, aí já tem um gabarito para a gente que diz que vai ficar 2x mais 2y igual a 22, o perímetro é a soma de todos os lados, e essa medida aí da frente é igual a medida do lado somada mais 5. Então, o sistema já está aí, nós vamos só desenvolver esse sistema para tentar encontrar essas medidas.
Nós só reescrevemos aqui o sistema que está posto, e aí esse aqui a gente reescreveu para poder ficar encaixado dentro do sistema. Separamos que x é igual a 5 mais y, e aí substituindo no primeiro, nós temos o desenvolvimento até encontrar o y igual a 3, e também encontrando o x igual a 8. Logo, as medidas desse terreno retangular, uma medida vai ser igual a 3 e a outra medida vai ser igual a 8. A questão de número 2 traz o seguinte: em um sítio há bois e patos, totalizando 23 animais e 82 pernas. Alguém teve a paciência de ir lá e contar as pernas dos animais. Usando as letras x e y, escreva o sistema de equação associando a este fato. O que nós temos aí é patos e bois. Eu vou chamar patos de x e bois de y. Eu sei que eu tenho 23 animais e 82 pernas. Então, a soma dos animais, ou seja, x mais y, vai ser igual a 23, que é o total de animais. Os patos, eu sei que cada pato naturalmente tem 2 pernas e cada boi tem 4 pernas. Então, a soma das pernas vai ser igual a 82. E aí eu vou desenvolver esse sistema para encontrar o valor, quantos são os patos e quantos são os bois. Desenvolvendo, nós temos a seguinte situação. X, pegando essa primeira, x vai ser igual a 23 menos y. E aí, pegando a segunda, se 2x mais 4y é igual a 82 e x é 23 menos y, então faço 2 vezes 23 menos y mais 4y é igual a 82. 2 vezes 23 é 46. 2 vezes menos y é menos 2y, mais 4y igual a 82. Resolvendo isso aqui, menos 2y mais 4y, resultado é 2y, igual a 82 menos 46, que o resultado é 36. 2 está multiplicando, passa dividindo, 36 dividido para 2 é igual a 18. O y é igual a 18. Se y é igual a 18 e x é igual a 23 menos y, então x é igual a 23 menos 18. Logo, x é igual a 5. Mas o que é que isso nos dá de informação? Lembra que patos é x, então quer dizer que eu tenho 5 patos e eu tenho 18 bois para responder a segunda questão. Feito isso, corrigimos o nosso exercício, que era composto apenas de 2 questões, e agora iremos observar, vejamos aqui na agenda, sistema de equação com 2 incógnitas, mas agora observando um outro método, que é o método da soma. Como é que fazemos o método da soma? Iremos observar agora. Tanto o método da soma, tanto o método da substituição como o método da soma são capazes de resolver sistemas de equação. E aqui eu peguei um sistema que a gente resolveu, que inclusive é o que aparece lá na letra B, que é a idade de Theo e Fernanda. A gente sabe que a resposta é 6 e 3, porque 6 mais 3 é igual a 9 e 6 menos 3 é igual a 3. Mas como é que eu faço o método da soma? É extremamente simples. Basicamente, eu vou juntar as duas equações através de uma operação de soma. Isso mesmo. Eu vou juntá-las na intenção de tentar cancelar uma das incógnitas. Como é que eu faço isso? X mais x é igual a 2x, y está positivo e y está negativo. Y menos y é igual a 0, não precisa repetir. Repete igual. 9 mais 3 é igual a 12. E agora eu tenho essa situação. Uma equação apenas com incógnita, que diz que 2x é igual a 12. Se 2x é igual a 12, quer dizer então que x é igual a 12 sobre 2. Logo, o valor de x é igual a 6. E olha, já está batendo com a nossa resposta. Como é que eu faço para encontrar o valor de y? Substituo em qualquer uma das duas. Vou pegar a primeira. A primeira diz que x mais y é igual a 9. E eu tenho que x é 6, então 6 mais y é igual a 9. Logo, y é igual a 9 menos 6. O valor do y vai ser igual a 3. Batendo assim com o gabarito que nós temos. Esse é o método da soma. Mas aí vamos tentar observar mais exemplos. Um outro exemplo que nós temos aí é esse sistema aí, que diz que x mais y é igual a 12 e que x menos y é igual a 8. Novamente, a gente tem o y aí positivo na primeira equação e o y negativo na segunda equação. Eu simplesmente vou fazer essa soma. Como assim? X mais x, 2x. Y menos y se elimina. 12 mais 8 é igual a 20. Logo, x é igual a 20 sobre 2. O valor de x é 10. Para encontrar o valor de y, substitui em qualquer uma. Na primeira, 10 mais y é igual a 12. Logo, y
é igual a 12 menos 10, o y vai ser igual a 2. Everton, chegado nesse ponto, como é que eu faço para testar essa equação? É simples. X é 10, y é 2. 10 mais 2, 12. Deu certo. 10 menos 2, 8. Também deu certo. A minha resposta está correta. O conjunto de solução é 10 e 2. Mas aí o que é que acontece quando eu tenho situações dessa maneira? Onde nessa situação eu não posso simplesmente fazer a soma porque eu não vou eliminar ninguém. Eu preciso aqui trabalhar uma das equações de tal modo que eu consiga gerar um número que vá eliminar uma outra equação na casa da soma. Como assim, Everton? Por exemplo, nessa daqui eu tenho todo mundo positivo, nessa daqui todo mundo positivo. Então ninguém vai eliminar ninguém. A não ser que eu faça uma multiplicação e transforme esse y aqui em negativo, por exemplo. Aí como é que eu faço isso? Eu multiplico aqui por menos 1. Everton, isso é possível? É possível desde que eu multiplique por todos os elementos da equação. Não posso deixar nenhum sem multiplicar, tá bom? Vou repetir essa primeira de cima. 2x mais y igual a 17. E nessa de baixo eu vou fazer as alterações. X vezes menos 1 é menos x. Y vezes menos 1 é menos y. 12 vezes menos 1 é menos 12. Agora sim, fazendo a soma, eu vou ter que 2x menos x é igual a x, y menos y é igual a 0, e 17 menos 12 é igual a 5. De cara, já encontrei o valor do x. Encontrando o valor de x, agora eu tenho condições de procurar o valor de y. Se x é igual a 5 e x mais y é igual a 12, então 5 mais y vai ser igual a 12. Se 5 mais y é igual a 12, o valor do meu y vai ser igual a 7. E aí o meu conjunto de solução é 5 e 7. Observemos agora um sistema um pouquinho mais complexo. Nós temos aqui 2x menos y igual a 12 e x sobre 2 mais y sobre 2 igual a 6. O que é que eu vou fazer nesse sistema para tornar possível essa solução? Eu preciso criar um número que elimine. Só que aqui eu tenho y positivo e aqui eu tenho y negativo. Só que um detalhe, esse y está dividido para 2. Eu preciso transformar ele num y só. Por qual número eu multiplico y dividido para 2 para que eu tenha só y? Por 2. Então a multiplicação aqui vai ser simplesmente uma multiplicação pelo número 2. Vou multiplicar todo mundo, tá bom? Repetindo lá de cima. 2x menos y igual a 12. X sobre 2 vezes 2. X vezes 2, 2x. 2x dividido para 2 é igual a x. Mesma forma acontece do outro lado. Y vezes 2 dividido para 2. Y vezes 2, 2y dividido para 2. Fica só y. E 6 vezes 2 é 12. Olha como o meu sistema ficou mais bonitinho agora para eu realizar a minha soma. 2x mais x é igual a 3x. Y menos y é 0. E 12 com 12 é 24. Se 3x é igual a 24, quer dizer que x é igual a 24 dividido para 3. O valor de x vai ser igual a 8, simplesmente. Se x é igual a 8, eu posso substituir aqui agora. X mais y é igual a 12, mas eu sei que x é 8, então y vai ser igual a 12 menos 8. Meu y é igual a 4. Conjunto de solução, 8 e 4. Feito isso, retornaremos agora para o grupo do WhatsApp para tirar alguma dúvida que tenha ficado da resolução desse exercício ou dessa parte de método da soma.